Existe uma pergunta recorrente quando a gente estuda a passagem da Arca de Noé. E a pergunta é a seguinte: já que ia ter um dilúvio, será que nenhum dos vizinhos de Noé quis se salvar? Será que ninguém viu a arca? Afinal de contas, a arca tinha o tamanho de um estádio de futebol. Será que não teve um viajante que passou por lá e falou: "Uau, o que é isso? Eu vou me informar"? E já que era uma arca tão grande, será que o Noé não precisou de uns assistentes? E por que esses assistentes não quiseram se salvar? Essa é uma pergunta bastante recorrente e bem importante. As pessoas não queriam salvar suas peles. Vamos para uma outra passagem. A saída do Egito. A gente ouve falar que Moisés tirou os filhos de Israel do Egito. E imagina que é isso, né? Que o mar se abriu, a gente passou, e a gente se esquece de alguns detalhes. O primeiro, não é que a gente passou já que o mar se abriu. Não. Nachshon foi na frente, e pelo mérito desse homem que foi na frente mesmo sem saber nadar, aí o mar se abriu. Na vida, primeiro a gente vai, depois é que o mar se abre. E isso chama fé. A saída do Egito foi um ato de fé. Uma outra coisa, não eram apenas os filhos de Israel. Muitas outras pessoas também fizeram esse ato de fé de cruzar o mar para depois percorrer o deserto, receber a Torá e se aproximar de Israel. E mais uma coisa, 80% dos filhos de Israel não saíram do Egito. Eles morreram na praga da escuridão. Não foi todo mundo que fez esse ato de fé. A mesma coisa com relação à Arca de Noé. Talvez outras pessoas souberam da Arca de Noé, mas nem todo mundo fez esse ato de fé. Nunca deve ter sido assim uma tarefa muito fácil viver só com base na razão. Mas nos nossos tempos isso fica um pouco mais difícil, porque a gente é bombardeado racionalmente de uma maneira assim muito intensa. O que a gente recebe de notícia, de informação e de fake news. Então, se na época de Noé o mundo estava corrompido porque a moral da humanidade, as atitudes da humanidade tinham se tornado corruptas e perversas, a gente também tem corrupção e perversão nos nossos tempos, mas a gente tem aí essa velocidade da informação ainda muito agravada. Ou seja, nossa racionalidade, ela já não dá mais conta. Porque a gente vê alguma informação, a gente pode até acreditar, mas logo depois a gente descobre que é fake news. Ou a gente vê informações conflitantes, estão falando do mesmo fato, mas são duas narrativas completamente diferentes. E conforme a tecnologia vai evoluindo, a gente não vai mais poder confiar no que a gente vê, no que a gente ouve. Porque tudo vai poder ser emulado. Tudo vai parecer verdade, mas a gente não vai saber se é verdade. Pra gente se aproximar da verdade, vai precisar ser mais pelo caminho da intuição, que é mais próximo do caminho da sabedoria do que simplesmente o uso dos nossos sentidos. E por que eu estou falando isso hoje, dia 19 de Reshvan? Eu estou falando hoje, dia 19 de Reshvan, sobre isso porque a gente já está se despedindo do estudo da Parashá de Noé, mas a gente não está se despedindo da importância da fé. Afinal de contas, 10 gerações depois de Noé, veio Abrão, que fez o seu Lech Lechá, a sua jornada em direção a si mesmo, e por isso mesmo a sua jornada em direção a uma intimidade com a eternidade. Ele fez essa jornada com base na fé, porque se fosse só com base na razão, talvez seus conterrâneos na Caldeia iam ter convencido Abraão a não romper
com os costumes da época, porque geralmente é assim que acontece. Existe uma pressão social para preservar os costumes, mesmo que esses costumes sejam às vezes perversos e corrompidos. Então a gente vai seguir com essa jornada de fé de Abraão e a gente vai em seguida ver essa jornada aí até um limite da atação, da amarração de Isaac, quando Deus impede Abraão de sacrificar Isaac. Mas esse tema da fé, ele vai seguir com a gente porque ele é um dos temas principais da vida de quem quer trabalhar a sua espiritualidade. E aí você pode me perguntar, poxa, por que é um dos temas principais? Esse não é o tema principal? Não, é um dos temas principais. O tema principal são dois. Lech Lechá. Vai. E aí, quando a gente está falando do vai, a gente está falando da fé. Conecta com algo maior, mas vai-te a ti. E aí a gente está falando do autoconhecimento. Lembra que a estrela de Davi é um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Se em Lech Lechá Abraão vai, então é o triângulo apontando para cima, na paraxá seguinte Deus se revela. É o triângulo apontando para baixo. Mas nosso assunto aqui, na navegação de Noé, na saída do Egito e nas nossas vidas, além do autoconhecimento, é a fé, a dependência de Deus. A gente já falou na época de Moisés como isso se deu. Na época de Noé, talvez ele tenha tido, sim, assistentes. Talvez vizinhos tenham perguntado para ele. Mas entrar na arca é uma questão de fé. Possivelmente essas pessoas não tenham tido a fé. Assim como 80% dos filhos de Israel não saíram do Egito. E nos nossos dias? E nós aqui, nos nossos estudos? Uma coisa é a gente ajudar a construir a arca. Então isso significa a gente seguir estudando. Uma outra coisa completamente diferente é a gente entrar na arca para conseguir navegar no nosso dilúvio. E isso é que é realmente importante. O importante, mais importante do que estudar, é ter fé. A gente conversou aqui sobre a questão da fé e da razão. Ninguém nunca vai te provar que você precisa ter fé. Porque se alguém te provar isso, você já não precisa de fé. Aí a razão basta. A fé, ela justamente acontece num campo que não pode ser ocupado pela razão. Em algum momento a fé é uma opção. A gente escolhe acreditar. E aos poucos a gente vai ficando bom nisso. Por que aos poucos a gente vai ficando bom nisso? Porque fé em hebraico é emuná. Emuná vem da palavra emun, músculo. Então, vamos sim construir a nossa arca. A gente faz isso, por exemplo, fazendo mitzvot, estudando Torá, como a gente estuda aqui, tentando colaborar para a justiça social, se autoconhecendo, tentando ser pessoas mais éticas, rezando, meditando, conversando com Deus. Agora, se a gente quer poder sair do Egito, que muitas vezes é comparado ao Egito da materialidade, que é ser usado pela matéria em vez de viver a experiência material a partir do ponto de vista da alma. Se a gente quer sair do Egito para adorar Deus no deserto, e se a gente quer navegar na nossa arca
mesmo em épocas tão conturbadas como a nossa, vamos praticar o acesso à nossa sabedoria, o acesso à nossa intuição. Esses se beneficiam muito do silêncio. E, sobretudo, vamos fortalecer a nossa fé dia a dia, fortalecer o músculo da fé. Essa é a maior mitzvah que a gente pode fazer. E junto com isso, a gente também vai se autoconhecer. Então, boa musculação para você, que a nossa emuná seja fortalecida, a nossa aceitação irrestrita de tudo aquilo que foi, tudo aquilo que é e tudo aquilo que será. E junto com a fé, a gente vai perceber o fortalecimento da nossa bitachon, a nossa segurança. E que a gente possa navegar pelos dilúvios da vida contemporânea com fé, com segurança, com gratidão, com alegria, com amor, com Deus no coração. Shalom.